Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, muito bem-vindo. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. É legal trocar ideias, opiniões, comentários, palpites, desabafos e vamos lá. O São Paulo sofreu, mas venceu. Talvez não precisasse de tanto sofrimento. Estava dominando o jogo no primeiro tempo no Morumbi. Mas aí tomou o gol de empate, o segundo tempo foi aberto, teve reclamação no segundo gol do São Paulo, no lance que originou, mas o fato é que o São Paulo com 36 mil torcedores, numa segunda-feira à noite não é pouca coisa não. O São Paulo conseguiu a sua 8ª vitória consecutiva como mandante na temporada 2022. Agora, jogando em seus domínios, depois de 13 jogos já realizados, são 10 vitórias, 2 empates e somente uma derrota para o Palmeiras ainda no Campeonato Paulista. Vamos falar sobre essa vitória no clássico contra o Santos, uma vitória com sotaque francês, já que o técnico Rogério Ceni estava suspenso e não ficou no banco. Quem dirigiu o time, quem comandou o time do São Paulo foi o auxiliar dele, o Charles Rembert. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, vamos lá. Tem um avião passando por aqui, falando em avião, vamos falar sobre subida, sobre o voo. O São Paulo saiu da 12ª colocação para o 5º lugar, empurrou o Santos para a 6ª colocação e o Santos poderia estar na liderança ao término dessa 4ª rodada. Saiu reclamando bastante, mas vamos falar do São Paulo por aqui. O São Paulo que fez um gol com o Luciano de pênalti, um pênalti bastante contestado, como a gente já falou aqui, não o pênalti em si, mas a jogada que originou, teve a questão da bola que saiu, a bola que não saiu, um arremesso que seria para o Santos, que depois foi para o time do São Paulo, essa é outra história. E o São Paulo fez esse gol com o Luciano, seria o gol da vitória, mas quem abriu o placar foi o Calleri. Novidade, né? 13º gol dele na temporada 2022. A jogada que originou o gol foi uma jogada ensaiada. Com relação ao jogo aéreo do Calleri, acho que todos nós sabemos das qualidades que ele tem. Ele tem feito muitos gols com esse atributo de cabeceio, então ele tem um grande domínio com relação a isso. A nossa principal orientação com relação a isso era que os cruzamentos não caíssem no Maicon, porque o Maicon é um ótimo cabeceador, que cabeceia melhor do que o Velasquez, outro zagueiro, e o Patrick teve a qualidade para efetuar esse cruzamento por cima do Maicon, que caiu no cabeceio do Calleri para ele fazer o gol. Aliás, o Patrick, entre os titulares, Patrick foi bastante importante nesse duelo, principalmente no primeiro tempo, depois ele acabou substituído pelo Alisson. Será que dá para dizer que o Patrick foi uma novidade nessa escalação do Charles Rembert e do Rogério Ceni? Charles Rembert barra Rogério Ceni? Ou não foi tanta novidade assim? Diz aí, Charles. Na verdade, não foi tanto novidade assim, porque ele já tinha jogado contra o Red Bull Bragantino, não no último jogo, mas no penúltimo. Ele tinha feito um bom jogo. E a gente está tentando deixar o time um pouquinho mais físico, com jogadores que tenham mais controle de bola, como o Nicão, como o Patrick. Depois de alguns jogos no final do Paulistão, no começo do Brasileiro, tentamos deixar o time um pouquinho mais prendendo a bola, mais domínio de bola. O Patrick faz parte dessa dinâmica para tentar sempre melhorar o time, mudar o time nesse sentido. E por ele ter feito um bom jogo contra o Red Bull Bragantino, foi por essa razão que a gente repetiu ele hoje no começo do jogo, e a gente acabou substituindo ele no intervalo para tentar, com o Alisson, botar um pouquinho mais de velocidade pelo lado esquerdo, tentar dinamizar um pouquinho mais. O Maatson, que estava nos dando umas dificuldades quando eles abriam com 3 atrás, o Maatson bem avançado. O Alisson conseguiu melhor marcar o Maatson e nos ajudou no segundo tempo a ter mais domínio e a explorar mais o nosso lado ofensivo.
Esse francês que falou com a gente aí, o Charles Humbert, ele nasceu em Paris, tem aproximadamente 30 anos de idade, conheceu o Rogério Ceni na Copa América Centenário nos Estados Unidos em 2016. Foi a primeira partida dele como treinador do time do São Paulo, já que o Rogério tinha sido expulso contra o Red Bull Bragantino, e foi a segunda vez que ele comandou um time dirigido pelo técnico o Rogério Ceni. A primeira tinha sido ainda lá em Fortaleza, dirigindo o Fortaleza no Castelão contra o Flamengo, uma derrota 2-1. Isso aconteceu lá em 2019. Agora estreou num clássico paulista. Como é que foi essa estreia, Charles? A minha experiência num clássico, na verdade, foi muito tranquila, porque o resultado vitorioso que a gente conseguiu hoje foi consequência de uma estratégia que foi desenhada durante a semana do nosso treinador, de treinos que foram feitos. Então, apenas eu fui uma ponte entre a estratégia do Rogério e os jogadores que executaram bem o que a gente tinha estabelecido durante os últimos treinos. Então, acho que eu fui numa posição muito tranquila. Os jogadores foram numa situação muito tranquila porque estava tudo bem desenhado e conseguimos executar o que tinha sido decidido. Um cara polido, bem educado, aparentemente tranquilo, aí é que está. Não confie nas aparências. O Charles Humbert é um cara muito pilhado na área técnica, tanto que ele já foi expulso 5 vezes desde que começou o trabalho com o técnico Rogério Ceni há 5 anos, ou seja, uma expulsão pelo menos por temporada. Mas a gente falando dele e falando desse jogo contra o Santos, foi a estreia dele num clássico estadual, segunda vez comandando uma partida no lugar do Rogério Ceni. Eu tinha falado daquela derrota do Fortaleza para o Flamengo e agora essa vitória importante, 2-1 mesmo placar, só que agora a favor, essa vitória importante contra o Santos. Será que para comandar o time teve muita influência? Será que o Rogério Ceni falou muito durante a semana no ouvido do francês? Ou eles funcionam meio que por telepatia? Diz aí, Charles. Faz mais de 5 anos que a gente trabalha juntos todos os dias. Umas 8, 10 horas por dia, durante 5 anos. Então, chega numa hora na qual você, quando passa tanto tempo com uma pessoa, não precisa muito mais explicar todas as coisas, orientar todas as coisas. Não vou usar a palavra telepatia, mas confesso que não tem como... Não vou dizer que a gente não pensa da mesma maneira, graças a Deus, porque não pensando da mesma maneira a gente é mais forte, é mais melhor. Porém, todas essas coisas de substituições, a gente conversou tantas vezes. Obviamente, cada jogo é único e apresenta situações específicas, porém, essas coisas não... Já foi tudo planejado antes do jogo, todas as ganhando, perdendo, um expulso, nosso, um expulso. Já tínhamos traçado, planejado tudo, então, com relação a isso, a gente estava bem preparado e não precisamos conversar. E assim a coisa aconteceu. 8ª vitória seguida do São Paulo jogando no estádio do Morumbi, 36 mil torcedores numa segunda-feira à noite. O time saltando para as primeiras posições, está lá em 5º lugar na tabela de classificação e agora já vai voar de novo. O São Paulo joga nesta quinta-feira, nós estamos gravando nesta terça, ou seja, mais 2 dias, terça, quarta e quinta, e o São Paulo vai estar em Viña del Mar, no interior chileno, para enfrentar o Everton pela Copa Sul-Americana. Esse jogo, dependendo de uma combinação de resultados, se o São Paulo fizer o placar favorável a ele jogando em Viña del Mar, aliás, sede da Copa de 1962, olha quanto tempo,
como é histórico, se o São Paulo conseguir a vitória, pode ser já que ele antecipe a classificação, faltando depois 2 rodadas na Copa Sul-Americana. O jogo contra o Everton vai ser às 7h15 da noite desta quinta-feira. São Paulo cheio de energia positiva depois de uma vitória empolgante no Clássico. Claro que o São Paulo oscilou, quase complicou uma vitória que parecia fácil. Claro que o Santos saiu reclamando da arbitragem do Leandro Pedro Voaden, mas essa é outra história. Os 3 pontos estão garantidos. O Charles Rambert conseguiu a sua primeira vitória como treinador. E aí o Rogério Ceni vai estar de volta no Campeonato Brasileiro no final de semana contra o Fortaleza, mas o Rogério Ceni vai estar de volta antes contra o Everton do Chile pela Copa Sul-Americana, porque a expulsão dele foi no Campeonato Brasileiro já cumprida. E ele com o auxiliar funcionam por telepatia, muito tempo trabalhando juntos. Gostaria da sua opinião, seu comentário, seu desabafo. O que você achou do trabalho do Charles Rambert, das declarações dele, desse relacionamento dele com o Rogério Ceni, claro, da vitória, da pontuação, São Paulo pontuando no Campeonato Brasileiro, e também já pode dar seu palpite para quinta-feira, para esse jogo bastante importante do tricolor paulista na Copa Sul-Americana. Só um de cada grupo passa para a próxima fase. Vai passar o avião, eu vou encerrar antes disso para não atrapalhar todos nós. Beijo no seu coração, até a próxima, tchau!